Olá, hoje o Transformação está no Jardim Anchieta e a gente vai falar dos trabalhos desenvolvidos na Associação Esperança e Vida, que surgiu em 1990 e que acolhe pessoas vivendo com HIV/AIDS e também no tratamento e na recuperação de dependentes químicos e alcoolistas. E para falar um pouco mais sobre os trabalhos desenvolvidos, sobre a história da Associação Esperança e Vida, eu converso com o Roberto Geraldo Silva, ele que é o fundador presidente da associação, e também com o Aparecido Otávio Pompeu, que é um dos colaboradores aqui da Esperança e Vida. Gente, muito obrigado por receber a equipe do Transformação. Roberto, obrigado, viu? Agradeço, por esta oportunidade em poder partilhar um pouco da nossa vida, da nossa missão, com os nossos telespectadores. Bom, e aí plantando esperança, colhendo vidas, há 29 anos, enfim, desde 1990. Como é que surgiu, a associação? Por que ela existiu? Pois é, a Esperança e Vida nasceu de uma visita que eu fiz a um casal doente de AIDS, no dia 11 de fevereiro de 1990. Eu não conhecia esta realidade, como a maioria ainda não conhece, e ao chegar naquele barraco de favela, eu me deparo com um jovem pesando 30 quilos. Fiquei muito impactado com aquilo que eu via e disse: Deus, faz um milagre por ele. Eu recebi uma resposta interior que me dizia: eu já fiz o milagre. Eu disse: mas cadê o milagre? Novamente eu ouço aquela voz interior que diz: você. Eu saí para chorar, fiquei muito emocionado, O amigo que me levou até aquele barraco me abraça e diz: olha, tem uma missão para você. Eu não podia acreditar que era comigo, porque a minha agenda, daquele momento, daquele ano, estava muito sobrecarregado. Terminando a segunda faculdade, começando o mestrado, tinha prestado medicina, enfim, não cabia nenhum doente na minha agenda, Mas eu volto para casa aquela noite, não consegui dormir, aquele jovem me pedia socorro, no dia seguinte retorno ao barraco, começo a assisti-lo, começa todo o corre-corre, Numa época que AIDS era sinônimo de morte, não havia medicamento praticamente, E ele falece nos meus braços no dia 31 de julho daquele ano, a esposa muito jovenzinha, também contaminada, disse: eu queria gritar para o mundo inteiro que é AIDS, para que ninguém mais se contaminasse. Nasce então dessa necessidade de apoio, também de prevenção, a Associação Esperança e Vida. Bom, e aí ela foi crescendo. Então ela nasceu para cuidar, nesse caso específico, de uma pessoa que era soropositivo, e ela foi crescendo e passou a acolher muito mais gente. E agora não só soropositivo, o trato também com os familiares, mas também com o dependente químico. Sim, pois é, a dependência química sempre foi uma questão pendente para a gente, ao longo da nossa história. Porque muitos filhos com HIV morriam, não em decorrência do vírus ou da AIDS, morriam em decorrência do alcoolismo e da dependência química. Porque eles tinham a doença e também eram dependentes? Isso. Quando chega em 96, surge o coquetel anti-AIDS, E a partir desse momento, a situação ficou ainda um pouco mais difícil. Porque agora nós temos o medicamento, não é cura, mas pode aumentar a sobrevida. E aqueles que poderiam ser beneficiados dessa grande descoberta, que foi o coquetel anti-AIDS, não podia fazer uso, porque ainda estava no uso ativo da bebida ou no uso ativo da droga. Então era necessário criar uma comunidade, um programa de tratamento para esta população, para que, uma vez
né, livre das drogas, pudesse então aderir ao tratamento do HIV e da AIDS, né? Usufruindo, né, das medicações e do novo tratamento. Portanto, em 2000, quando completamos 10 anos, essa necessidade se tornava ainda maior, porque eu tinha muita dificuldade para encaminhar portadores para outras comunidades terapêuticas. Elas alegavam que não tinha estrutura para isso, diziam, olha, se ele fizer uma intercorrência aqui de AIDS, a gente não tem como atender, não sabemos lidar com a reação dos companheiros quando descobrir que no mesmo quarto tem um portador do HIV, fazendo uso do mesmo sanitário, a gente não sabe, na época, o preconceito, a discriminação, muitas vezes até causada pelo medo, pelo receio, pelo desconhecido, era mais forte ainda. Até o aperto de mão, né? O aperto de mão, alguns achavam que pegava. A verdade, até hoje, quando a gente pergunta nas palestras se a AIDS é uma doença contagiosa, né, entendido contagioso, aquilo que você pega pelo ar, pelo assento, pelo copo, pelo talher, pelo sanitário, as pessoas ainda afirmam que a AIDS é uma doença contagiosa, depois de tantos anos de informação de prevenção. Pois bem, então nasce também a nossa comunidade terapêutica dessa necessidade, para tratar dependentes químicos que fossem portadores do HIV e AIDS, para alcançar a sobriedade, aí então conseguir aderir ao tratamento do coquetel. E assim a gente conseguiu garantir esta adesão ao tratamento a centenas de portadores do HIV que receberam o nosso tratamento de dependência química e conseguiram usufruir, né, do tratamento de AIDS e hoje estão bem, graças a Deus, né? Alguns até me ajudando, trabalhando comigo, dando um belo testemunho da vida transformada. Bom, e aquilo que nasceu na esperança de ajudar uma pessoa, hoje você já conseguiu ajudar quantas? Ao longo desses 29 anos, filhos com HIV e AIDS, de acordo com os nossos registros, prontuário, serviço social, nós já cuidamos mais de 2.000 portadores e doentes de AIDS. Dependentes químicos, como a nossa comunidade começou em 2006, né? Ela é recente, vai fazer 13 anos, nós conseguimos levantar, né? Tirar da dependência um pouco mais de 1.000 homens. A nossa comunidade é masculina, né? Pouco mais de 1.000 homens na nossa comunidade terapêutica. Então, esse saldo nos alegra muito, né? Sem recursos, né, público, não é? Sem um centavo do poder público. Já fomos grande parceiro do poder público no passado, mas com a mudança das políticas públicas, né, nós acabamos tendo muita dificuldade, até porque algumas dessas políticas públicas ferem os nossos princípios, nossos valores cristãos. Então nós não temos condição de praticar alguma dessas políticas públicas porque fere os nossos princípios e valores, né? E não há por parte do poder público muitas vezes esse respeito, né, à diferença, né? Então, mesmo sobrevivendo sem recurso público, nós conseguimos oferir esses resultados. Então isso nos alegra, isso nos deixa muito satisfeitos, né? E confirma que nós estamos no caminho, na direção certa, né? E aí, o Aparecido, que hoje é colaborador, como é que entrou a associação na sua vida? Ou como que você entrou na vida da associação? Bom dia. Eu conheci a Associação Esperança e Vida em situação de rua. Eu cheguei aqui em 2010 por uma outra pessoa também católica, né, um parceiro da Esperança e Vida. Ele não tinha estrutura para me acolher lá na casa dele. E aí ele falou, vamos num outro lugar que eu vou tentar arrumar uma vaga para você. E aí eu cheguei aqui no dia 9/6/2010 para participar de uma triagem. Acontecia a triagem naquele dia. E aí teve a palestra, as explicações em relação à questão da dependência, quanto tempo de duração seria o tratamento, e eu vi uma oportunidade de sair do vício. Eu estava no vício já há 22 anos e eu fiquei aquele dia inteiro aqui. Eu cheguei às 9 da manhã e às 6 da tarde eu fui acolhido. De contrapartida, a pessoa não me deu esperança de acolhimento,
naquele momento, porque não tinha vaga na casa, na instituição não tinha vaga, mas eu perseverei, eu vi que ali poderia ter uma chance para eu mudar de vida. E conversando com a psicóloga, com o coordenador aqui da instituição da época, eles decidiram coletivamente em me dar uma oportunidade por conta da minha persistência de ter ficado de manhã até às 6 da tarde. Naquele dia eu fui acolhido e aí começou uma nova história na minha vida. Passei por uma crise de abstinência de 30 dias, dolorosa por conta, não questão do álcool, mas o tabaco, né? O tabaco pegava muito forte em mim. Meu estômago, ele chegava até a doer por questões da falta do tabaco. Mas aí, com o passar dos meses, as coisas foram melhorando, né? A Esperança em Vida foi me dando as condições para cuidar da minha saúde, eu fiz exame, eu não sou soropositivo, mas eu tenho a problemática da dependência química. Me acolheram sem precisar colocar um centavo do bolso, porque eu não tinha condições também, mas o que eu encontrei aqui foi algo que eu não consegui encontrar em casa, que foi um amor diferenciado, né? Sofri rejeição desde a infância por parte da minha mãe, fazendo um inventário da minha vida, né? Porque a prática dos passos que é aplicado lá na comunidade terapêutica, existe um momento que a gente faz um inventário da nossa vida. E eu consegui detectar uma ausência nessa área afetiva, principalmente na área materna, né? Meu pai faleceu muito cedo, né? Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade, não tenho a fisionomia do meu pai, ele foi assassinado e minha mãe não deu aquele amor de mãe para filho, para mim, por conta de ter uma família que vivia em situação de vulnerabilidade também, né? Vivia numa casa muito precária. E aí minha mãe, ela saía para fazer, ela era manicure, ela fazia pé e mão e era provedora do lar. Enquanto meus avós, né, meu avô já era paraplégico e a minha avó era aposentada, mas dependia de doações da vizinhança, ali no Jardim Proença. E eu cresci com essa ausência materna. E eu me lembro na minha infância que toda vez quando eu chorava, minha mãe molhava a minha chupeta no copo de bebida dela, que ela bebia, ela era alcoolista. Ela molhava a minha chupeta no copo dela de cerveja e colocava na minha boca. Só que eu senti o gosto da cerveja e não gostei. Mas ela persistia porque aí eu ficava quieto. Não sei se por conta dos meus familiares, né? Eu tenho alguns familiares que são alcoolistas e aí eu desenvolvi essa doença, né? Porque nem todo mundo que faz uso de álcool é dependente. Tem pessoas que conseguem dar conta de sobreviver, de viver normalmente. Elas bebem aos finais de semana e segunda-feira vão trabalhar. No meu caso, eu detectei que o princípio de tudo foi o álcool. Mas com o passar dos anos eu fui conhecendo as outras substâncias. Por questão da minha maioria, a maioria da minha vivência foi adquirida na rua. Pelo fato de eu não ter o carinho de mãe, o amor de família dentro de casa, eu procurei na rua. E aqui você encontrou uma nova vida. Encontrei. Bom, a gente faz uma rápida parada no Transformação. Voltamos daqui a pouquinho mostrando algumas das atividades desenvolvidas aqui na associação. Até já. Já estamos de volta com o programa Transformação e a gente vai direto acompanhar uma das atividades desenvolvidas aqui na Associação Esperança e Vida. Vamos lá? Olha o Aparecido,
Com muita atenção, ele recebe os assistidos da associação e faz a avaliação deles. Todos os dias é assim. E pensar que até pouco tempo era ele quem estava do outro lado da mesa procurando ajuda. Na sede da associação, que fica no Jardim Anchieta, são 30 assistidos, portadores e doentes de AIDS. Entre eles o Márcio, de 54 anos, que chegou na Esperança e Vida em 1990 e com pouco mais de 30 quilos. Ele conta que chegou a ser desenganado várias vezes. Foram dias de luta, sem nunca perder a fé. Os quilos que havia deixado para trás foram recuperados. A casa dele atualmente é na própria associação. Foi aqui que ele escolheu viver e com a liberdade de ir e vir, de poder visitar os filhos e saber que a vida continua. Não tinha esperança nenhuma, porque não tinha medicação, né? Necessária, né? E naquela época todo mundo morria, né? Então era uma fase que a AIDS só matava. Não tinha cura, não tinha jeito nenhum. Daí eu não tinha expectativa nenhuma de vida. Hoje minha saúde é 100%. Eu saio, vou visitar meu filho, minha filha, sabe? Eu tenho essa liberdade, né? Já são 16 anos trabalhando como técnica em enfermagem na associação. Com muito carinho, a Rosângela cuida de todos os assistidos, mesmo sabendo que alguns têm pouco tempo de vida. Mesmo assim, o sorriso demonstra que cada minuto com eles é uma vitória diária. Para mim é gratificante, assim, saber que eu vi aquelas pessoas, esse tipo a Adriana, que chegou aqui também com 30 quilos, né? E hoje está com mais de 50 quilos, já está na dieta. Então, assim, é gratificante, porque a família também já tinha, sabe, o médico tinha desenganado tudo. E hoje ela está super bem, voltou a falar, chegou com sonda, chegou a fazer gastro, tudo. E hoje ela come super bem. A associação é um lugar que... vamos supor que é um lugar santo mesmo, né? Porque além de curar as pessoas, ajudar, levar no médico, caminhar com a ambulância, sabe? Correr atrás dos remédios, dar os remédios para a gente na hora certa, sabe? É um lugar que tem também a parte espiritual também, né? Que a gente também aprende a parte espiritual e controlar assim a vida da gente, né? Com as medicações e as partes espirituais. E esse é o momento espiritual que o Márcio falou. É a hora de compartilhar o amor, de trocar energias e de sentir a paz. A fé que ajuda o Márcio também consegue transformar a vida de muitos dos assistidos. Bom, portanto, a gente acompanhou um trabalho desenvolvido aqui. E voltando então na parte, o Roberto e Aparecido, daquilo que é feito para que a pessoa possa, principalmente na dependência química, né, se livrar dessa dependência, é um trabalho muito sofrido, né, para quem é assistido. E no caso do Aparecido, ele venceu, tanto que se formou e hoje trabalha como assistente social aqui mesmo. E como é que você se sente tendo superado traumas e mais traumas na sua vida? Olha, eu tive uma experiência no cárcere também, né? E essa experiência foram 4 vezes que eu passei no cárcere. Só que na última delas eu já era funcionário da Esperança e Vida. Eu trabalhava como monitor lá na comunidade terapêutica, onde faz o tratamento de dependência química. E eu saí para tirar meu RG numa manhã, porque eu estava tirando minha habilitação. Eu não fazia faculdade ainda nessa época. E eu fui no poupa-tempo, eu tinha um processo que estava em andamento e eu fui condenado, e eu não sabia. E eu saí de lá do poupa-tempo algemado. Eu fiquei 1 ano e 6 meses no cárcere mais uma vez, só que com a esperança renovada, né? Aquela mesma esperança que foi plantada no meu coração aqui dentro, eu levei para dentro do cárcere. Saí de lá e falei, agora eu vou dar mais um passo. Eu me matriculei na faculdade, fiz o vestibular, passei e comecei a estudar. Olha,
Pela estatística da dependência química, que diz que de cada 10, 3 continuam abstênio, quando o seu Roberto pregava lá no sítio, né, porque tem um momento de espiritualidade lá, era muito falado em relação a essa questão da estatística. De cada 10, apenas 3 ia ficar abstênio. E eu coloquei dentro do meu coração que eu seria um dos 3. Então eu acho que o desejo me motivou a conseguir coisas que jamais eu pensei em conseguir. O desejo em querer me tornar uma pessoa melhor, em querer dar uma reviravolta na minha vida, porque minha família já havia me abandonado por conta do uso. Eu dei muito trabalho na minha casa para os meus familiares, eles sem habilidade nenhuma para lidar com a situação, com a dependência química, porque precisa de profissional especializado, precisa de pessoas que conhecem a dependência química para dar um norte, porque senão não consegue. Mas comecei a estudar em 2014, me formei em 2017, em agosto de 2017, e agora eu vejo a problemática com outro olhar, com uma outra perspectiva, por ter vivenciado na prática também. Bom, ô Roberto, e aí ele falou do sítio, então eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura hoje que possui a associação. Então, antes de responder a sua pergunta, Aparecido estava falando aqui, meu coração se alegrando, né? Pouco tempo agora ele chega com uma chave balançando para mim, né? E eu falei, que chave que é essa? Ele falou, esse aqui é do meu AP, que eu consegui. Então, eu sou muito grato a Deus, né, de poder ver esses frutos. De alguém que esteve no mundo do crime, estava numa situação de rua, né, foi acolhido, recebeu um tratamento, um programa, mais do que a abstinência, mais do que a sobriedade, a vida do Aparecido foi completamente transformada, né? E disse, olha, consegui comprar meu apartamento, graças a Deus. Então, esse fruto demonstra que, de fato, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realiza, tem resultado. Então, a gente tem aqui na nossa sede uma casa de apoio para portadores do HIV e AIDS, né? Seguido de uma enfermaria, onde nós acolhemos os portadores que estão já numa fase avançada da doença. Somos a única instituição na região metropolitana de Campinas, a única, praticamente no estado de São Paulo, que acolhe doentes terminais de AIDS, seja para recuperação ou seja para cuidados paliativos, né, a fim de dar uma despedida digna para esses doentes terminais. Somos a única, sem nenhum centavo do poder público, né? Em relação à dependência química, nós temos uma comunidade terapêutica, onde ali desenvolvemos um programa de tratamento e recuperação, baseado nos 12 passos de Alcoólicos e Narcóticos Anônimos, com espiritualidade, trabalho, laborterapia, disciplina e amor exigente. Nós conseguimos colocar nas mãos dos nossos residentes ferramentas para ajudar a entender o que é a natureza da doença, da dependência química, e com essas ferramentas, foi o caso do Aparecido, ele foi desenvolvendo habilidades que ele não tinha para poder lidar com uma doença incurável e viver um dia de cada vez, um momento de cada vez na sobriedade. Então esse é o grande trabalho que a gente realiza, tanto na vida dos portadores quanto na vida dos dependentes químicos. O tratamento convencional de AIDS, os nossos filhos aqui realizam no serviço de referência. Unicamp é a nossa maior referência. Depois vem a PUC e também o Ambulatório Municipal de DST-AIDS, ligado à Prefeitura, né? É uma relação de referência e contra-referência. A maioria das vezes é o poder público, é o SUS que pede vaga aqui na nossa instituição,
para doentes, principalmente doentes terminais de AIDS, né? E aqui a gente atende as intercorrências de menor complexidade, garante a administração correta dos medicamentos, a adesão total ao tratamento de AIDS, né? Para esses filhos que não teria condição de autocuidado, né? E aqueles que vão se recuperando, a gente vai reintegrando na família e na sociedade. Tá? Temos uma equipe multiprofissional para fazer isso, né? Na área da saúde, a gente conta com o serviço de enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, serviço social, né? Temos lá na comunidade terapêutica também, né, uma equipe que conta com terapeutas, educadores sociais, psicólogos, né, para desenvolver todo o programa de tratamento e fazer acontecer o cronograma de atividades que lá é realizado a cada dia. Então isso tem dado esse resultado, vidas transformadas, cidadania resgatada, saúde resgatada, dignidade resgatada, pessoas reintegradas à família e à sociedade, como é o caso do Aparecido, né? Terminou o ensino médio, fez faculdade e hoje é assistente social, uma pessoa restaurada. Esse trabalho, Roberto, não é, então no caso dependente, então a pessoa fica pelo menos um ano, correto, com vocês? São 3 meses aqui, depois vai para o sítio, são os 9 meses de reabilitação. Mas essa transformação vocês visam também da alma, né? Do espírito do seu residente, do seu assistido. Senão a pessoa, muito provavelmente, se ela não gostar de si mesma, se ela não gostar dos colegas dela, muito provavelmente ela vai voltar. Com certeza. Olhar o ser humano de uma maneira integral e tratar cada dimensão do ser humano no mesmo grau de importância é fundamental para alcançar o resultado que a gente tem alcançado. Senão não alcança, né? Por exemplo, há aqueles que só têm uma visão clínica medicamentosa da dependência química. Me parece que o poder público prima muito por esta visão, né? Esquecendo, às vezes, ou não valorizando o quanto deve ser valorizado, a dimensão psíquica, né, psicoemocional do dependente químico. Também a própria Organização Mundial de Saúde classifica a dependência química como uma doença psico, social e espiritual. Ou seja, a ciência afirma que a dependência química afeta a transcendência da pessoa, não é? A espiritualidade da pessoa, ou seja, a relação da pessoa com o sobrenatural. Então, se a doença é também espiritual, nós precisamos cuidar dessa dimensão transcendental da pessoa humana, né? Eu posso ter a melhor abordagem clínica, a melhor abordagem psicológica, mas se eu não der para ela também um suporte espiritual, que ela possa fazer uma experiência profunda, né, de encontro consigo mesma, primeiramente, né, consigo mesma, porque Deus está no mais íntimo do ser humano. O tratamento fica incompleto, né? Muitos vêm para cá e a gente não faz e nem pode fazer acepção nenhuma de credo, né? Mas é interessante, nós já tratamos de padres com problema, pastores evangélicos com problema de dependência química. Me lembro um pastor famoso de Campinas me pede ajuda, né, para se internar. Ele ficou 19 anos limpo, levou muita gente para a sobriedade, muita gente para Deus. E um dia ele me pede ajuda e eu falei, pastor, eu vou ver uma clínica evangélica para o senhor, porque embora a gente não faça acepção de credo, mas a nossa é católica, o nosso jeito de viver a fé, de expressar a fé, né? Não, eu quero ir para a sua. Porque lá me falaram que tem um programa de tratamento que transforma a vida das pessoas. Eu falei, é verdade. Veio e fez o tratamento. Eu falei, não quero que o senhor vire católico, viu? Quero que o senhor seja cristão.
Terminado, então, ele hoje está com a vida restaurada. Então isso é muito gratificante. Bom, então, rapidamente, para a gente encerrar, telefone de contato, quem quiser ajudar, já que vocês sobrevivem de doações, de eventos, enfim. Então, rapidamente, só para que a pessoa possa também vir aqui conhecer e se quiser colaborar com vocês. Com certeza, toda ajuda será muito bem-vinda. Nosso telefone 0 operadora 19 3227 9515. Nosso site também esperancaevida.org.br para acessar e conhecer melhor o nosso trabalho. Muito obrigado, viu? Que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Aparecido, obrigado também pela participação. Mais sucesso aí na sua vida. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar multiplicando essa informação e que, se chegar a atingir uma pessoa que tenha problema com a dependência química, a gente já se sente realizado. Isso aí. E termina aqui mais um programa Transformação. Agradeço muito a sua companhia. Até a próxima.